E aí pessoal, hoje nós vamos continuar com o nosso tutorial. Eu vou fazer uma alteração aqui no nosso modo de database para podermos acessar o SQL Server, que era um dos pontos, nos tópicos que eu tinha deixado em aberto nos vídeos passados. Então nós vamos acessar aqui no modo do database o hibernate.cfg.xml, que é o nosso arquivo de configuração do Hibernate. Vamos comentar esses dois trechos de código, tanto as nossas entidades, mapeamento das nossas entidades, assim como também a nossa configuração de acesso do MySQL. Eu vou colar aqui a configuração que eu tenho aqui já pronta do SQL Server. Aqui inicialmente, pessoal, nós temos esse caminho, que é o class path, que é o caminho do pacote do nosso driver. É importante salientar que para funcionar, nós precisamos aqui ter a referência no POM do database do SQL Server, do driver. Então aqui é o caminho do nosso driver, aqui é o dialeto, no caso seria SQL Server Dialect, aqui é o URL de acesso do nosso banco. Então aqui nós temos o caminho, no caso eu estou rodando o SQL Server na minha máquina local, como podemos ver aqui. Então aqui eu tenho no SQL Server, eu tenho a instância do meu SQL Server, a minha autenticação, no caso eu não vou autenticar usando a autenticação do Windows, eu criei um usuário só para a gente fazer essa conexão, eu aconselho vocês a fazerem o mesmo. Então aqui eu tenho o meu usuário e aqui eu já tenho o banco já criado. Aqui o meu DER. Deixa eu só ele abrir. Beleza, aqui eu tenho o nosso DER e as nossas tabelas aqui. Então, com o SQL já estando pronto, aqui eu volto no Hibernate Config, eu tenho o caminho, onde está o meu banco de dados, no caso é local, como eu falei, a porta, que por padrão do SQL Server é 1433, e o nome do banco de dados, que é Northwind. Um outro parâmetro que nós poderíamos colocar aqui é o instance name, que é o nome da instância do nosso SQL. No meu caso a gente não precisa, porque eu não tinha colocado nenhuma instância do nome dele, tinha deixado padrão. Aqui eu tenho o usuário e a minha senha do meu banco. Então, voltando justamente naqueles passos que eu tinha colocado para vocês, eu vou acessar aqui o Hibernate, o plugin do Hibernate para o Eclipse, e vou criar. Se a gente observar aqui, eu não tenho nenhum console configuration para esse projeto meu. Eu vou configurar aqui esse console, Hibernate Console Configuration, vou colocar aqui Hibernate 4.0, aqui Hibernate Configuration Connection, então aqui está ok. Vou referenciar o dialeto SQL Server, class path não precisa mudar, nenhum mapeamento, ok. Então com isso daqui, pessoal, nós já temos o nosso console configurado. Então abrindo ele aqui, nós já vamos poder observar exatamente o nosso banco. Então aqui, northwind.dbo corresponde justamente ao banco nosso do SQL Server. E aqui todas as nossas tabelas. Então aqui nós temos nossas tabelas principais e tem algumas outras tabelas que acho que o próprio SQL gera internamente para ele. Então com isso nós já temos exatamente aquele mesmo parâmetro para saber se a conexão nossa com o SQL está funcionando corretamente ou não. Então uma vez que nós configuramos esse console configuration, nós estamos aptos a conectar no SQL Server. Bom, então nós temos aqui a minha configuração, como eu tinha falado. Eu vou rodar um teste unitário, aqui database dá o teste, para ver
se realmente a nossa aplicação está funcionando com esse arquivo. Então aqui eu vou executar o nosso teste unitário só para ver se vai trazer as informações corretamente. Então aqui fez a instanciação. Deixa eu voltar aqui. Customer. Isso aqui o nome está errado, pessoal. Deixa eu fazer essa correção nesse projeto. Que dentro dessa tabela Customer Demo, eu não tenho nenhum dado, por isso que ele não trouxe. Eu vou buscar os dados sobre categoria. Então aqui eu vou rodar o meu teste Category Down. E vamos ver se ele vai trazer os dados que estão no banco. Customer. Deixa eu rodar ele aqui. Sim, pessoal. Aqui ele não está trazendo nenhum dado. Por quê? Se nós observarmos aqui no nosso arquivo de configuração do Hibernate, eu tinha colocado apenas esses parâmetros para estabelecer a comunicação com o meu banco. São os parâmetros de conexão. Só que eu tinha comentado o mapeamento das minhas entidades. Sem o mapeamento das minhas entidades, eu não consigo retornar, justamente pelo Hibernate, os meus dados corretamente. Certo? Então, por isso que estava faltando eu descomentar esses parâmetros aqui. Eu tinha comentado esses parâmetros de entidade, porque às vezes ocorrem algumas falhas quando eu vou configurar o Hibernate, o console configuration, e também fazer a extração das minhas entidades se eu deixar esses mapeamentos aqui no meu arquivo de configuração. Então, eu tinha apenas comentado esses parâmetros. Então, agora voltando com eles, o meu teste deve executar corretamente. Então aqui, correto, pessoal, aqui ele trouxe as nossas categorias sem problema. Beleza, pessoal, então aqui está a nossa configuração sem problema. Bom, pronto. Então, nesse vídeo, o que eu iria mostrar é apenas isso, que é exatamente o nosso acesso ao banco usando o SQL Server, que era uma das coisas que estava faltando. O restante do trabalho, pessoal, para usar o passo de engenharia reversa é o mesmo, então não vai alterar para vocês. Então é basicamente isso. Então, com esse vídeo, eu mostro para vocês o acesso ao SQL Server, e no próximo vídeo eu continuo o trabalho falando sobre a criação dos serviços e também do módulo de Factory. Então, até o próximo vídeo, pessoal.